aqui, a gente desrosqueia aqui e despeja aqui de uma vez o óleo. E aonde vê o nível, acho que a gente já colocou, aonde a gente vê o nível é na frente dessa máquina. Então aqui, ó, como eu já coloquei, esse pino vermelho da vertical, ele já subiu. Tem a posição verde lá em cima, ó, e tem a vermelha aí embaixo. Então passou do vermelho, tá ótimo. Então tem que ficar entre o vermelho e o verdinho. Então, para encher carretilha, a gente coloca ela aqui, pega a linha, passa aqui em cima, pode ser de trás para frente, de frente para trás, não tem problema, tá? Passa nesse furinho, dá a volta no prato por dentro dele, encaixando direitinho, desce aqui, enrola na carretilha, arma o enchedor, estica a linha. Para não gastar o pezinho, a gente levanta ele, tá? E aqui é só acelerar. Toda vez que a gente for encher a bobina, a gente deixa na velocidade máxima. Mais velocidade. Acima de 4.000 já tá bom. Menos velocidade. Porque assim o óleo consegue jorrar legal, fazendo uma lubrificação melhor. No para desarmar, eu paro de acelerar. Beleza. Tirou a bobina, passou aqui na lâmina. Pronto. Na bobina, ela só tem um cortezinho que a linha tem que entrar. Então, tudo liso. Tem um buracão aqui. Colocou ela de qualquer lado. É igual a máquina preta ali, ó. Antiga. Puxa na mola. Posicionada a agulha para baixo, ela não encaixa. Então, levanta a agulha. Pode levantar manualmente? Pode, mas a máquina já posiciona certinho, né? A gente faz tudo por baixo. Então aqui, ó. Então, proteção na chave de segurança. Vamos encaixar aqui. Essa abertura da caixa de bobina é na direção da agulha. Eu costumo fazer dessa forma, que assim a bobina não cai. Muitas pessoas gostam de levar ela dessa forma. Qualquer jeito tá certo, tá? O importante é encaixar esse pininho aqui num buraquinho que tem aqui, ó. Estralou. Estralou e encaixou. Olha esse parafusinho. Soltou, puxou. Da máquina industrial, ela é toda redondinha. Então, aonde que tem que olhar para saber o lado? Em cima do buraco da agulha. Desse lado aqui tem uma barriguinha, a gente fala cavinha, dá para ver aí perfeitamente no vídeo. E do outro lado, ele é reto. Vai. Vou girar, ó. E o outro tem uma cavinha, ó, em cima do buraco da agulha. É pro lado de dentro da máquina. Então vem aqui, encaixou no furo, posiciona ela retinha para a máquina, certifica que foi até o final e aperta. Então esse tensorzinho aqui é só para encher carretilha. Então quando eu não estiver enchendo carretilha, tira a linha dele. Tirou a linha dele, agora nós vamos passar a linha na máquina. Então, 1, 2, 3, para lá também, tudo da direita para a esquerda. Já desço aqui, ó, e essa linha que tá aqui, eu coloco no pratinho. Passo nesse guia, dou a volta no tensor, pego a mola, desço no guia. Meu Deus. Passo no esticafio. Guia, guia, caça-fio, mais um guia, último furinho de guia, esse aqui na barra de agulha, e agora a gente passa arame perfeito na mão, quanto no calcanhar. Então para frente eu acelero a máquina e para trás eu levanto o pezinho.
como ela está na programação bem simples aqui, ela não vai dar retrocesso. Eu vou começar. Estou na costura livre. Eu estou com um ponto de 3,5. Eu posso aumentar ou diminuir o ponto. O mais Comprimento do ponto maior. aumenta ou diminui. E aí, beleza. Fiz a costura. Chegou lá no final. Ela está ativado o corte automático. Então, eu vou finalizar no calcanhar. Se eu der um toque simples, só levanto o calcador. Um toque um pouquinho mais forte, ela finalizou a costura. Agora, eu quero fazer essa costura com retrocesso automático. O retrocesso automático inicial, simples, vai ligar. Arremate inicial. E Arremate final. então agora ela vai fazer a costura, já arrematou. Eu vou parar no meio. Parei no meio. Já arrematou também. Percebe que na primeira costura que eu fiz, pelo fato de eu ter passado a linha e deixado muito grande, ficou aqui esse pedaço. Aqui, na segunda costura que eu fiz, não tem essa sobra de linha. Mas não tem porque o caça-fio tá ligado. O caça-fio ligado é esse botãozinho aqui, ó. É esse desenho. Então, eu vou desligar ele para você ver como funciona. Caça-fio eletromagnético desligado. Com o caça-fio ligado, ele fica com um bolinho a mais de linha embaixo. Com ele desligado não fica bolinho nenhum, só que sobra a linha em cima. Mas eu acho que é melhor sobrar a linha em cima do que ficar o bolinho embaixo. Pelo menos é o que as mulheres pedem, né? Então, ó, costurei, finalizei. Então, sobra a linha aqui, porém embaixo fica perfeito, ó. Não fica aquele montezinho de linha. Então, quando ele tá ligado, essa linha que sobra aqui em cima, ela desce para baixo. Por isso que fica mais linhas embaixo. Mais acúmulo. Bom, essa é a costura simples. Esse retrocesso que eu dei também é o simples. Eu posso dar ele duplo. Arremate inicial duplo. Arremate final duplo. E aí, reforçou 2 vezes a costura. E aí fica a critério do cliente. Geralmente a gente faz o simples. Arremate final. Então temos aqui aumentar e diminuir o ponto, retrocesso simples no início, retrocesso simples no final. Essa tecla aqui de cima é para ativar o calcador automático, é o caso que está aqui. Levantador do calcador desligado. Desliguei, não funciona mais na pedaleira. Tem que deixar ligado. Levantador. Quando a gente está na costura livre, fica todos esses 3 pontos aqui porque os retrocessos aqui estão ligados, né? Tanto o inicial quanto o final. E eles estão com 3 pontos. Caso eu queira alterar a quantidade de pontos no retrocesso, eu posso colocar ou menos pontos ou mais. Então, Seta à ligou a direita. seta e aí posso pôr 2, posso pôr 4, de acordo com Seta à direita. Seta à o que direita. achar melhor. Aqui ela vai piscar, daqui a pouco ela para, ou eu coloco no P aqui automático aqui para ela ir rapidinho, mas aqui ela já identificou já que eu quero 4 pontos. Então, aqui ela já deu 4 pontos no retrocesso. Esses botõezinhos aqui é para quando tá 3,5 o tamanho do ponto, esse primeiro, ele vira meio ponto. Então tá 3,5, vai virar 1,75. Então eu vou estar costurando. Se eu manter pressionado, ele fica pequenininho. Soltei, ele volta a ser grandão. Esse também é um tipo de amarração de ponto. O de baixo, ele não funciona quando não tem tocado a máquina. Então tá aqui desativado, mas se eu tocar a máquina, agora ele funciona. Então eu aperto ele, eu posso levar a costura no botão e também posso só posicionar a agulha, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Esse outro é o retrocesso. Se eu quero dar um retrocesso no meio da costura, ó, eu faço aqui também. É isso. Pressione, ela não funciona. Porque o que acontece? Todas as teclas que tem função embaixo e função em cima, a função de cima é um toque simples, a função de baixo é segurar apertado. Essa é uma função só, que seria o posicionamento de agulha. Então vou... Agulha em cima. Eu estava parando com a agulha embaixo, e agora, toda vez que eu parar, a agulha fica em cima.
O ideal é sempre parar embaixo. Agulha embaixo. Quando eu finalizo, vamos costurar. Parou embaixo, quando eu finalizo, ela sobe. Beleza. Esse aqui é uma amarração de ponto, sempre no início e no final da costura, se quiser. Então, funciona também no retrocesso. Desligado. Ele estava só no final, desliguei ele. Vou dar mais um Ponto toque. condensado inicial e final. Então, agora ele está ligado. Inicial e final. O ponto condensado é o quê? É dar 2 pontinhos no mesmo lugar. Imperceptível, não dá para ver isso na costura. Esse aqui é costura programada. São os desenhos. Costura programada. Então vai fazer o ponto decorado. Aqui dá a impressão de que a linha é uma linha de pesponto. A costura fica um pouquinho mais grossa. Legal. Quando eu quero sair da costura programada, eu venho para a costura livre, que está aqui em cima. Costura Que livre. é o que a gente mais usa. Vamos voltar para a costura programada decorada. Costura programada. Aqui a gente tem 9 tipos de ponto. É esse N1 que a gente vê. Se eu apertar a seta para o lado, Número do programa. essa costura que eu fiz, que aparenta estar um ponto cheio, ela é o N1. O N2, vou apertar o P para salvar rapidinho, já é um outro tipo. Então dá 2 pontos cheios e 3 simples. Ligo a seta, Número do programa. aperto o P, aqui já é outro. Ó. Então, aqui tem 9 tipos de ponto para fazer. Esse aqui, esse W, é uma costura para etiqueta, para pregar etiqueta pequenininha para costurar só a borda. Arremate em W. Então, colocaria a etiqueta aqui em cima, tipo um travete. Aí. E aí, pregaria as bordas de etiqueta. A costura programada é algo para você trabalhar em produção. Ou faz só bolsa, ou faz só etiqueta. E aí, isso exige medições do tamanho da etiqueta, do bolso, de quantos lados. E aí temos um vídeo próprio para essa função no nosso canal. Então essa aqui eu já expliquei que é do caça-fio. Aqui, quando você trabalha na costura programada, você pode trabalhar com uma velocidade constante. Então aqui, ela começa, se a gente programou algo com 100 pontos, quando você acelerou a máquina, ela só para no 100º ponto, ela não para no meio, quando essa função estiver ativada. Então, quando a gente está aqui Costura na livre. costura livre, ó, não funciona. Então, ela só funciona na costura programada. Esse botão aqui está relacionado ao acionamento do calcador. Então, toda vez que eu estou costurando, quando eu arremato, ó, o calcador não fica para cima. Isso tem uma função muito interessante aqui, ó. Calcador para cima com o corte ligado. Após eu cortar, ela vai ficar para cima por alguns segundos. Então, finalizei a costura. Então, não preciso ficar pressionando o calcador. E se eu quiser abaixar imediatamente, é só acelerar. Essa outra função de baixo, que é para mexer na função de baixo, então eu mantenho o botão pressionado. Então, nessa função, o calcador ele vai ficar para cima a todo momento. Parei de costurar, ele fica para cima. Calcador para cima com a parada de costura ligada. Então, costurei, parei, levantou. Automático. Isso aqui para fazer quinas, para fazer bolso. Ó. Então, levanta a todo momento. Velocidade. Para baixo, para cima. Caso mexeu em alguma coisa dos parâmetros técnicos, esse botão reseta como configuração de fábrica. Mantém